Olá pessoal, tudo bem? É o nosso quinto vídeo, estamos falando sobre depressão. E agora, nesse último vídeo que nós mencionamos, o vídeo número 4, nós falamos sobre como ajudar pessoas que estão passando pela depressão, pela dor, pela angústia, por essas situações. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre como lidar com os pensamentos negativos, pensamentos depressivos. Como é que a gente lida com isso? E não só a gente, mas como é que a gente pode ajudar pessoas que estão sofrendo com os seus pensamentos? Como é que a gente pode ajudar um depressivo que está lidando com os seus pensamentos de maneira ineficaz? Então, vamos lá, aperte os seus cintos, senta aí, faça suas anotações e continue conosco nesse momento tão especial. Vocês sabem que a maioria das pessoas não se livra da depressão de uma hora para outra. É um processo, é um caminho para sair dessa angústia, dessa dor, desse sofrimento profundo, crônico que é a depressão. O caminho da recuperação pode ser longo, pode ser difícil, pode ser marcado por flutuações de humor que se intensificam quando ocorrem desapontamentos, fracassos, separações, divórcios. As pessoas, às vezes deprimidas, querem se sentir melhor, mas é muito difícil, se não impossível, mudar a essência dos seus pensamentos. Dizer a uma pessoa, você não deveria se sentir deprimida, não alivia em nada a depressão. E muitas vezes ainda acrescenta sentimentos de culpa, já que a maioria das pessoas não pode mudar os seus sentimentos ao seu bel prazer. Então, para que haja mudanças significativas, para que as mudanças que comecem de dentro para fora sejam eficazes, para mudar os sentimentos é necessário mudar o quê? A maneira de se pensar, que Romanos 12 chama de metanoia. Transformar o nosso entendimento por meio da transformação da palavra, metanoia da palavra, mudando conceitos, valores, princípios equivocados que foram construídos ao longo da trajetória e da história da pessoa. Quando surgem os problemas e desilusões, é bom perguntar àquela pessoa que nós estamos ajudando, ao nosso aconselhado, o que eles pensam a respeito desses problemas, dessas desilusões. Muitas vezes, eles dizem frases como: isso é terrível, isso prova que eu sou um inútil, agora todo mundo me rejeita, eu nunca faço nada direito. E essas afirmações expressam o quê? Uma autocrítica, um complexo de inferioridade, que muitas vezes não se baseia em fatos reais, mas apenas em enganos, engodos, em sofismas, que são mentiras com aparência de verdade, constituídas na mente humana, que a Bíblia chama de fortalezas mentais. Por exemplo, se uma pessoa tem um fracasso, isso não quer dizer que ela seja inútil ou que ela seja rejeitada. Um fracasso significa simplesmente que não somos perfeitos e ninguém é, que cometemos um erro e que devemos procurar não fazer a mesma coisa no futuro. Para que possamos aconselhar de maneira mais produtiva, devemos então estimular essas pessoas que estão sofrendo com esse tipo de pensamento a reexaminar os seus pensamentos, que acabam provocando a depressão, e questionar as suas atitudes diante da vida, diante dos desafios da vida que ela está enfrentando. Em um artigo popular, numa revista popular, sobre esse assunto, uma mulher escreveu que sua depressão tinha sido desencadeada por uma maneira de pensar do tipo: tenho que ser perfeita como anfitriã, como mãe, como esposa e como amiga. Não posso falhar. E ainda tenho que dar a minha contribuição à comunidade, trabalhando nas comissões e atendendo a todos os que pedirem contribuições. Ou seja, essa senhora, essa mulher, tinha estabelecido um nível de exigências que ela mesma não tinha condições de alcançar. E ao fracassar com seus propósitos, com seus anseios mais profundos, ela acabou entrando em depressão. E para chegar à recuperação foi necessário ajudá-la a compreender o caráter falível da natureza humana. Os seres humanos são frágeis, os seres humanos são vulneráveis, os seres humanos são falíveis. O caráter falível da natureza humana é necessário compreendermos e ajudarmos as pessoas a compreender. E aceitar o fato de que todos nós fracassamos de vez em quando ao longo da nossa história.
Então, às vezes, né, os cristãos se convencem de que precisam estar sempre espiritualmente dinâmicos, entusiasmados, cheios de fé, mas nunca amoados, letárgicos ou desanimados. Irmãos, o desânimo veio até ao grande profeta Elias. E nós precisamos compreender que isso pode assolar todos os corações humanos. Então, quando surgem os fracassos, quando surgem as decepções, o que inevitavelmente acontece na vida das pessoas, esses crentes, esses cristãos se sentem às vezes esmagados, porque suas metas são ideais demais, são irreais. E essas metas irreais não foram cumpridas, gerando frustração que pode desencadear na depressão. Então você que está aconselhando, ajudando as pessoas, né? Ajudando a reavaliar suas expectativas, suas atitudes, seus valores, suas premissas, levando-os a reconhecer, a refletir quais delas são irreais, ou seja, fantasiosas, quais delas não são bíblicas e quais delas não são nocivas a você mesmo, são autodestruidoras. Então, com esse tipo de pensamento, geralmente, né, esse tipo de pensamento negativo, terrível, eles ficam entrincheirados dentro da pessoa e se constituem na única maneira de pensar que o indivíduo conhece. Fazer com que essas pessoas revejam suas vidas, modifiquem sua atitude em relação à vida e os seus desafios e também com relação a si mesmos. É uma tarefa que sim, pode ser muito trabalhosa, mas é necessária, tá bom? Então, primeira que nós mencionamos agora nesse vídeo é como lidar com os pensamentos. Segundo, nós vamos falar, né, sobre como ajudar lidando com a inércia, ou seja, a paralisia da pessoa diante das suas responsabilidades e dificuldades. Então, mesmo quando aquela pessoa que nós estamos ajudando tem algum entendimento sobre a depressão, eles geralmente não conseguem tomar atitudes para combatê-lo. A inércia é comum nas pessoas deprimidas. E elas muitas vezes não têm energia nem motivação para realizar ações que poderiam ajudá-las a resolver os seus próprios problemas. Então, para muitos, é mais fácil ficar jogado numa cama, sozinho num canto da casa, ruminando e pensando nos problemas da vida, do que realmente entrar em ação, modificar aquela situação. Então, de forma gentil, mas firmemente, você que está ajudando essas pessoas, você que é um conselheiro cristão, um cristão maduro, deve forçar a pessoa deprimida a sair dessa inatividade, né? Levá-la a compreender a necessidade de sair da inatividade, da inércia, participando novamente das rotinas diárias, das responsabilidades, das atividades domésticas e também a praticarem o lazer, a encherem o tanque emocional. Comece incentivando a pessoa a realizar pequenas tarefas nos quais ela tem a maior probabilidade de ser bem-sucedida. E pequenas conquistas ocasionam grandes mudanças, grandes transformações e grandes realizações. Isso é muito importante, né? Pequenas tarefas que tenham maior probabilidade de serem bem-sucedidas. Ajude a pessoa nisso. Estimule o otimismo na pessoa. Interrompa aquela tendência de ficar ruminando apenas em pensamentos negativos, né? E quando eles se envolverem em alguma atividade, faça elogios e os encorajem a perseverar em sair da inércia e a praticarem aquilo que cabe a elas fazerem e efetuarem, ok? Outro ponto muito importante, como é que nós vamos lidar com o ambiente? Se você vai ajudar um depressivo, você precisa lidar com o ambiente onde está inserido esse depressivo. A depressão é comum principalmente nos meses de inverno, né? Nos países muito frios, os índices de depressão são muito maiores do que nos países mais calorentos. Principalmente nas pessoas, né, que vivem nesses países mais frios, a depressão é muito comum. Esses períodos de depressão também são conhecidos como distúrbios afetivos sazonais. Parecem ser causados, pelo menos em parte, pela diminuição da incidência da luz do sol na vida da pessoa. Uma pesquisa, né, tem demonstrado que a maioria dos pacientes com depressão sazonal, ou seja, no período principalmente do inverno, melhoram sensivelmente após uma exposição à iluminação fluorescente intensa. Descobertas como essa, né, indicam que uma mudança no ambiente pode sim reduzir a depressão em vários casos.
E nós, como conselheiros, como ajudantes de pessoas, né, como vamos ajudar pessoas, né, os conselheiros podem não serem capazes de fazer muita coisa para mudar, às vezes, situações que geram depressão na vida de uma pessoa, mas sim é possível incentivar o paciente, né, aquela pessoa que nós estamos ajudando, a alterar rotinas, reduzir a carga de trabalho, evitar situações que provoquem estresse e incentivar eles também a tirarem férias de vez em quando. Esse é um dos grandes problemas dos dias atuais. As pessoas querem trabalhar tanto que acabam vendendo as suas férias em vez de descansarem, de relaxarem, de terem tempos de qualidade com as suas famílias, consigo mesmo, a terem momentos de encherem o tanque emocional. Só sugam as suas emoções, mas não repõem as suas emoções, o seu tanque emocional, através de atividades de lazer, férias com a família, situações, né, deleites e prazeres que sejam, claro, delimitados pela palavra de Deus, que sejam lícitos segundo Deus e que sejam bênção para a sua saúde emocional. Então, sugerir, né, também às vezes que a pessoa frequente determinado grupo de apoio é interessante, pode ser uma boa ideia, e é claro que a igreja é um excelente ponto de partida para a ressocialização daquele que está sofrendo com a depressão. O seguinte ponto, né, é lidar com o potencial de autodestruição. Geralmente o depressivo tem esse potencial de autodestruição. E nós precisamos, que queremos ajudar as pessoas nisso, precisamos lidar com esse potencial de autodestruição. Ou seja, as pessoas podem fazer mal a si mesmas, de diversas maneiras. Por exemplo, trocando de emprego toda hora, abandonando as escolas e cursos, fazendo casamentos errados. É uma autossabotagem, autodestruição. E você, como conselheiro cristão, como ajudador das pessoas, deve estar atento em relação à tendência que as pessoas têm de tomarem decisões importantes quando estão deprimidas, o que é um erro. E precisa ajudar as pessoas a decidir realmente, a decidir aquilo que elas querem fazer, propondo maneiras viáveis, saudáveis, né? E fazendo-as refletir sobre as possíveis consequências de suas decisões, pedirem que esperem às vezes um pouco quanto às suas ações, não serem impetuosas nas suas ações, impedindo então que as pessoas venham a tomar atitudes que possam lhe causar danos terríveis ou consequências amargas ao longo da sua vida. Outro perigo é o suicídio, né? O suicídio é uma ideia que passa pela cabeça de muitos deprimidos. Como a maioria das pessoas sempre deixa escapar pistas sobre as suas intenções de tirar a própria vida, você como conselheiro, você como alguém que quer ajudar pessoas deprimidas, deve estar atento para qualquer indício de que a pessoa esteja pensando em suicídio. Preste atenção nos seguintes sinais que sinalizam o desejo de autodestruição, o desejo no coração de alguém, nas emoções de alguém quanto ao suicídio. Primeiro, a pessoa vai começar a ter conversas sobre o suicídio. Tome cuidado, é um sinal. Segundo sinal, indícios de que a pessoa tem um plano para se matar. Também é outro sinal. Sentimentos de desamparo ou falta de sentido na vida. Também é um sinal que provavelmente a pessoa está pensando em tirar a sua vida. Indicações de sentimento de culpa, de desvalorização própria. O outro, um estresse ambiental recente, tais como perda do emprego, um divórcio recente, a morte na família de um ente querido, pode gerar também sentimentos de tirar a própria vida. A incapacidade, às vezes, de lidar com estresse no trabalho, no contexto familiar, no contexto social, também é outra marca. Preocupação excessiva com uma doença física pode levar ao suicídio. A preocupação demasiada, crônica, com a insônia, falta de sono. A evidência também da própria depressão, a desorientação ou atitudes desafiadoras demais, né, o que os especialistas chamam de borderline, ou seja, pessoas que gostam de estar na borda, na fronteira da linha da vida, no perigo, atitudes desafiadoras. É perigosíssimo isso. Tendência também de se mostrar dependente e insatisfeito ao mesmo tempo. Uma súbita e inexplicável mudança de humor crônica, mostrando-se alegre, jovial, o que geralmente significa que a pessoa já tomou
às vezes a decisão de suicidar-se. Tem que tomar cuidado com esses altos e baixos, né, emocionais. Essa mudança súbita, inexplicável de humor pode levar também ao suicídio. E também outro tópico é o conhecimento sobre as formas mais eficientes de suicídio. Ou seja, a pessoa começa a olhar muito sobre armas de fogo, começa a procurar elementos químicos que podem matar a pessoa, como o monóxido de carbono, né, que é o gás, né, utilizando o gás do próprio carro para se matar, cortar os pulsos, né, coisas assim, drogas, exageros e envolvimento crônico com droga, né, se utilizando desses métodos, né, como por exemplo a overdose, né, começa a se drogar demais, começa a tomar muita medicação para tentar tirar a sua vida. Isso é muito perigoso. Quando a pessoa começa a buscar mais conhecimento sobre formas eficientes de suicídio, é um alerta com relação a pessoas que estão ali ao nosso redor. E um histórico também, às vezes, de tentativas de suicídio, né? Pessoas que já tentaram antes e que geralmente vão querer, baixo influência maligna, a tentar de novo. Então, nós não podemos hesitar em perguntar isso, em tratar desse assunto, a conversar sobre esse assunto, por mais dolorido e terrível que seja. Precisamos, né, conversar, deixar a pessoa falar sobre isso e ao mesmo tempo ajudá-las a lidarem com as suas dores, com as suas mazelas, não ficarem presos ao sentimento de culpa, né, que pode sim também levar a dores crônicas, angústias tremendas e podem levar ao suicídio, ok? No vídeo seguinte nós vamos falar mais sobre como evitar a depressão. E continue conosco, que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Lembre-se, pessoas estão sofrendo lá fora. Você pode ser um instrumento de Deus para abençoar a vida daqueles que estão sofrendo. Por isso é importante você conhecer sobre esse assunto, se ferramentar para ajudar pessoas que estão sofrendo nessa área. Que Deus te abençoe, faça seus comentários, siga o nosso canal, compartilhe com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família, e seja um conselheiro cristão, uma bênção nas mãos de Deus, um agente de transformação, um homem e uma mulher de Deus que se ofereçam como um ouvido amigo, um abraço de acolhimento, um amor de Cristo, seja de fato e de verdade através da sua vida, abençoando outras pessoas através do seu conhecimento. Que a graça de Deus venha sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém.